Design da FAAC-UNESP, e estou aqui representando a professora Mônica Moura, atual coordenadora. Então, super bem-vindo aí a todos e todas que estão aqui para prestigiar esse evento e agradecer muito, né, a honra de ter o professor Luiz Marques aqui para elaborar essas discussões que estão sendo feitas aqui nesses eventos. E também reiterar aqui que esse evento ele foi elaborado tudo pelas doutorandas Ana Maria, Ana Patrícia, Amália, Hélida e Rafaela. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Maria e muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai ficar aqui com o professor, né, como ele falou, durante 1 hora mais ou menos, depois a gente vai abrir para perguntas. A sugestão da Ana Maria que vocês coloquem no chat e ela depois pode ler as perguntas. Vamos ver como é que flui o evento, mas estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ana, você pode... Bom, é uma honra também a professora estar com a gente, como eu disse, faz tempo que eu não a via, e também uma grande satisfação que o professor esteja aqui e que faça parte desse ciclo de palestras com o título Diálogos em Tópicos de Design, conectando conceitos, fortalecendo pesquisas. Agradecemos a audiência, ao professor, a professora Mônica, a professora Cristina Portugal também, e eu vou só me apresentar rapidamente para vocês entenderem por que o professor Luiz Marques está aqui, né? Enfim, sou a Ana Maria da Rocha Périgo, doutoranda da FAAC, bolsista da CAPES, sob orientação do professor Tomás Barata, e pesquiso as populações vulneráveis às mudanças climáticas em áreas de risco de São Sebastião, local onde eu moro. Aplico o materialismo histórico dialético como metodologia crítica para orientar o projeto de um sistema produto-serviço em design que revele as necessidades reais dessa população desse município atingida por deslizamentos e enchentes em 2023. As questões socioambientais apresentadas pelo professor Luiz Marques são fundamentais para alertar o campo do design, inclusive, né, que contribuiu e contribui com a lógica hegemônica capitalista. A pesquisa do professor, suas pesquisas foram decisivas para o desenvolvimento da tese. Agora eu vou apresentar o professor. Ele é livre-docente aposentado e colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, onde foi cofundador do curso de pós-graduação em História da Arte. Foi pesquisador convidado do Instituto Francês de Florença e é autor de ensaios e livros e catálogos sobre a tradição clássica, sobretudo no âmbito da história da arte da Itália dos séculos XIII ao XVI. Foi curador do MASP entre 1995 e 97. Nos últimos 15 anos, tem se dedicado à docência e às pesquisas sobre as crises socioambientais contemporâneas. Nessa qualidade, foi professor convidado da Universidade de Leiden, na Holanda, e publicou artigos e livros, entre os quais Capitalismo e Colapso Ambiental, pela editora da Unicamp, ganhando o prêmio Jabuti em 2016. E o segundo prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Publicou em 2025 o livro Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, que aborda a crise e o colapso climático em curso. Entre 2017 e 2021, contribuiu regularmente com artigos para o Jornal da Unicamp, como eu até já falei, e é atualmente professor sênior da ILUM, Escola de Ciência vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e membro do coletivo 660, nascido do Fórum Social Mundial. Bom, o nome da palestra do professor, ou da aula aberta, é o Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência. Professor, quando vocês falaram, acho que na hora que eu fui beber água, ou buscar água, vocês acertaram o tempo da palestra? Sim. Vai ficar por volta, você quer que eu te avise quando estiver finalizando? Sim, é bom. Tá depois de uma hora? Teoricamente, 1 hora está de bom tamanho. Então tá bom, eu vou já marcar aqui, e aí
É isso, professor. Muito, muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz também, agradeço muito ao convite. E vamos começar imediatamente, né? Eu vou procurar compartilhar, já conversei com a Ana Maria sobre isso, tem alguns problemas. Às vezes eu vou tentar compartilhar, senão é ela que compartilha, tá bem? Vamos ver se, como é que... Essa é a parte mais difícil, geral, da palestra. Concordo com você, professor. Que às vezes funciona, às vezes não funciona. Exatamente, você está apresentando, mostrar minha tela mesmo assim, então é aqui. Teoricamente, está funcionando. Vocês estão vendo bem? Vou ver se eu fizer assim, aumenta aqui, vamos ver. Aumentou, ficou melhor. Estão vendo bem, então, né? Podemos começar. Eu mudei um pouquinho, então, o título da palestra. Desse título que vocês estão vendo aqui, então, aceleração do... Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto. Aceleração do desastre planetário, o que nos diz a ciência, o que nos diz a política. Então, eu vou fazer uma apresentação nessa... Agora, o problema é fazer com que ela vá. Ele bloqueia, tá vendo? E danadinho. Vou ver se eu fizer assim, melhora. Vamos ver. Tente passar ali também na setinha abaixo do número 86. Talvez funcione. Abaixo do número 86? Na barra lateral direita. Aqui, assim? Isso, Não. Deixa eu ver agora, vamos ver. Não funciona. É um problema em geral. Esse aqui funciona, esse aqui não funciona. Não, lamentavelmente, acho que você vai ter que fazer isso, viu? Eu posso tentar fazer o compartilhamento da... O pior é que agora eu não consigo nem tirar essa tela daqui, ó. Eu vou ter que sair daqui, parar o compartilhamento, e vou tentar de outra maneira. Vamos ver se dessa maneira eu consigo. Tá bom, tá bem. Vem janela aqui. Não, tem que fazer de outra maneira, um momentinho só. Eu tenho que buscá-la aqui. Ok, agora eu volto aqui. Aqui. Não, janela. Janela é essa daqui. Compartilhar. Até aqui vai bem. O problema é... Quer dizer, não sei se vai bem, vamos ver. Também não vai, tá vendo? Ela bloqueia. Então, Ana, eu vou pedir a você, infelizmente, que eu vou parar de compartilhar. Eu vou pedir socorro para você, Ana. Ó, vou tentar aqui, porque eu não sou boa também nisso, hein, gente? Ó, tá aqui, compartilhar. Agora, eu não vou ver vocês, entendeu? Eu não vou ver o chat, porque eu não consigo... Sim. Acontece a mesma coisa, então eu vou deixar a tela assim, tá bom? Tá ótimo. Então, mas agora, eu não... Se eu consegue passar, vamos ver. Deixa eu ver. Consigo? Pronto, muito bem. Então, ó, mas eu não tô vendo vocês, então eu não tenho acesso ao chat. Fica tranquilo, eu fico de olho. Eu vou pedir para a Rafa ou para a Hélida, porque agora eu vou começar a marcar o tempo, eu só estou olhando para os slides, tá? Tá ótimo. Nós estamos te vendo bem. Tá ótimo. Ok? Posso começar, então? Agora são 16 e 12. Vamos começar, então, gente. Então, eu vou pedir a você, então, o primeiro slide. Então, esse é o sumário, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, são 5 pontos, duas partes, né? Aceleração do desastre, pontos de não retorno,
essa primeira parte se divide em 5 itens, então aceleração do aquecimento e pontos de não retorno, não há transição energética no capitalismo, aceleradores, novos aceleradores, poluição, mineração, inteligência artificial e guerras, incêndios florestais e a sexta extinção em massa de espécies. Na segunda parte, que vai ser muito mais curta, o que nos diz a política, né? Então, a primeira parte, o que nos diz a ciência, e agora o que nos diz a política, o desastre planetário é causado pela desigualdade e 4 horizontes de uma ruptura civilizacional necessária. Vamos em frente, então, Ana, por favor. Então, a questão da aceleração do aquecimento, antes de mais nada, esse é um gráfico do NOAA, né, do National Oceanic and Atmospheric Administration, dos Estados Unidos, e ele mostra, então, esse gráfico, que são, então, as anomalias de temperatura desde 1850 até 2024, e a linha zero, que vocês estão vendo aqui, então, é a média da temperatura do século XX. Vocês percebem que de 1850 até mais ou menos 1940, praticamente todas as temperaturas, com exceção de 2 anos, foram mais frias do que a média do século XX. Entre 1940 e por volta de 1980, essa temperatura anual oscila em torno, hora mais quente, hora mais fria, que a média do século XX, e a partir, então, final dos anos 70, a partir dos anos 80, ela aumenta. Todos os anos foram mais quentes do que a média do século XX, e esse traço que vocês veem aqui, diagonal, com a flechinha apontando para ele, é a velocidade do aquecimento nos últimos 30 anos, ou seja, de 1995 a 2024. E essa velocidade foi de um aquecimento a mais de 0,24 graus Celsius por década, nessas 3 décadas, 95 a 2024, tá certo? Portanto, vocês podem perceber que se tivesse sido mantida essa velocidade do aquecimento, mais ou menos a cada 4 décadas, nós aumentaríamos 1 grau a mais, nós já estamos em 1,5 graus Celsius no aquecimento médio, global, terrestre e marítimo combinados em relação ao período de 1850 e 1900, tá bem? Então, a cada 4 décadas, se fosse mantida essa rapidez do aquecimento, a cada 4 décadas aumentaria 1 ponto a mais. Próximo. Então, agora, se nós pegarmos os últimos 15 anos, né, 2011 a 2025, basicamente o segundo decênio e o início do terceiro decênio, primeira parte do terceiro decênio, nós damos um salto muito grande, veja, nós passamos a uma velocidade de 0,38 graus Celsius por década. Estávamos em 0,24, passamos para 0,38, significa que houve um aumento de mais de 50% nessa velocidade. Vamos em frente. Esse é o trabalho que foi publicado agora em 6 de fevereiro de 2026, pelo James Hansen. James Hansen, para quem não conhece, é o grande patriarca dos estudos sobre mudança climática nos Estados Unidos, junto com a equipe dele, né, o Pusher Karecha, Dylan Morgan, Jason Best. Então, ele escreveu esse artigo, se chama Um Outro El Niño Já, né? O que nós podemos aprender com ele, né? Então, esse gráfico mostra para vocês, eu vou ser muito rápido aqui, porque não interessa, tem muito elemento aqui que não interessa para nós, mas leve em consideração que o zero aqui, né, de 1950 a 2040, né? O zero aqui é a média da temperatura global, né, em relação ao período de 1880 a 1920. Tá? Esse é o zero, então, quando nós chegamos em 1950, a temperatura já estava mais ou menos 0,2 graus Celsius acima desse período de referência, que era 1880 a 1920, tá certo? Aí, acompanhem essa linha azul, a linha vermelha, desprezem, ela é vermelha, porque ela é em relação a questões de ciclos solares, não interessa para nós. Acompanhem a linha azul, e vocês vão vendo, então, que ela começa a subir, cada ano é uma variação muito grande, espécie de uma montanha-russa, claro que existe uma variabilidade natural, né, do sistema climático, mas a tendência é de aumento da temperatura, e aí, olhem, prestem atenção na linha verde pontilhada, que vai até 2040, né, e vocês veem o quê? Vocês veem, então, olha o que está escrito ali em cima, linear fit, né, ou seja, a redução linear, a melhor redução linear, se vocês pegassem aquela linha azulzinha e esticassem ela, ela daria um sentido, uma inclinação do aumento do aquecimento. Qual era? De 1970 a 2010,
0,18 graus Celsius por década. Estão vendo? Se vocês pegarem a mesma coisa agora na outra linha pontilhada vermelha, é de 2010 a 2025, 2010 ao presente. E ela passa já a 0,3 graus Celsius por década. Se vocês pegarem, então, a última década, 2015 a 2025, nós temos um aumento da temperatura, uma velocidade do aquecimento de 0,441 graus Celsius por década, ou seja, a cada mais ou menos 2 décadas e meia, nós aumentaremos 1 grau a mais daquele que já foi aumentado no aquecimento médio global. Percebem, portanto, aqui, como é muito claro, a aceleração desse aquecimento. Né? Nós estamos cada vez mais aquecendo mais rapidamente, se nós tivermos como métrica a cada década. Olha em frente, por favor. Então, o próprio James Hansen, já em 2020 e 30, já antes ele dizia isso, mas em 2023 ele fala de uma maneira muito clara, nesse artigo que ele publica em 10 de novembro de 23, o aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius já é inevitável no futuro da Terra. Quando vai acontecer isso? Esse nível de aquecimento ocorrerá até finais dos anos 30, como vocês podem ter visto já no gráfico anterior. Próximo, por favor. As projeções da Organização Meteorológica Mundial, que foram feitas no ano passado, em 28 de maio de 2025, corroboram, né, confirmam essas projeções do James Hansen. Eles dizem, probabilidade de aquecimento, a cada ano, a Organização Meteorológica Mundial faz um prognóstico dos próximos 5 anos. Então, em 2025, ele já fez uma para 25, 26, 27, 28, 29, portanto, os próximos 5 anos. Em 2026, ela vai fazer até 2030 e assim por diante. Em 2025, ela disse o quê? 3 pontos. 80% de chance de que pelo menos um ano será mais quente do que o ano mais quente já registrado, que foi 2024. 2024, o aquecimento foi de 1,50, o aquecimento médio global, em relação ao período pré-industrial, foi de 1,55 graus Celsius em relação a esse período de referência. Há 86% de chances de que pelo menos um ano o aquecimento será maior do que 1,5 nesses próximos 5 anos. E é claro que ele vai ser já em 2026. Em 2026 não é certo, em 2027 praticamente certo, por causa do El Niño que está chegando. E há 1% de chance de que até 2029 o aquecimento atinja 2 graus Celsius. 1% apenas, na média anual, tá? Porque na média diária ele já atingiu 6 vezes em 2023 e em 2024. Mas aí você tem que colocar depois a média semanal, a média mensal e a média anual, né? Na média anual existe, por enquanto, apenas 1% de chance, mas até 2035 vai haver praticamente 100% de chance. Em frente, por favor. Só para dar uma ideia para vocês do que significa o tamanho da encrenca, que é um aquecimento médio global de 2 graus Celsius em relação a esse período pré-industrial. Um trabalho do Johan Rockström, que tem aqui o link, se vocês quiserem ver, é um TED dele. E ele fala, 2 graus Celsius causará 38 trilhões de perdas de dólares, de perdas anuais às sociedades. Para ter uma ideia do que é 38 trilhões de dólares, significa que é mais ou menos a soma dos PIBs dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, né? Então, a gente tem que entender que cada 10º de grau a mais de aquecimento não é um 10º apenas a mais de impactos. Na verdade, é uma curva exponencial, é uma curva que é desproporcional em relação ao aumento do aquecimento. Para ter uma ideia apenas, o planeta nunca viveu um aquecimento de 2 graus Celsius acima do período pré-industrial no Quaternário. Quaternário é o período geológico em que estamos. São os últimos 2,58 milhões de anos, né? Nossa espécie nem existia, nossa espécie é muito jovem, nossa espécie tem 300 mil anos, mais ou menos, 300, 400 mil anos, mas, portanto, a nossa espécie nunca viveu num planeta 2 graus Celsius mais quente do que o período pré-industrial. Nós não sabemos, portanto, qual é a nossa capacidade de adaptação em relação a isso, e isso vai acontecer na próxima década. Em frente, por favor, Ana. Então, isso pode levar ao cruzamento de um tipping point. O que é um tipping point? É um ponto de não retorno, né? Imagine a água você vai aquecendo ela, aquecendo. Quando chega em 100 graus, o que acontece? Ela vira vapor, ela muda de estado, né? Isso é o ponto de não retorno do aquecimento da água, é 100 graus para ela mudar de estado.
né? Ou se vocês descerem 0 graus, ela muda de estado e vira gelo, né? É um exemplo muito simples, mas todo o sistema tem, todo não, mas uma grande parte dos sistemas tem pontos de não retorno. Tem sistemas que evoluem de forma linear, tem sistemas que evoluem de forma desigual, ou seja, não linearmente, mas por passagens bruscas de estado. O clima é um deles, né? Então, o que eu mostro aqui para vocês nesse gráfico são 4 colunas que vão desde o amarelo clarinho até o vermelho escuro. E cada uma dessas colunas corresponde à avaliação de risco de que o sistema climático transite rapidamente para outro estado de equilíbrio, ou seja, ele não volta mais numa escala geológica, claro, ele pode voltar depois de milhares de anos, mas não no que nos interessa, tá certo? E ele pode ser, então, veja, em 2001, o que era 2001? Era o 3º relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. Criado em 88, em 2001 ele tinha feito o 3º relatório dele. O que ele dizia em 2001? Ele dizia que o aquecimento teria que ser mais ou menos de 4 a 5 a 6 graus para que houvesse um risco elevado, vejam, very high level of risk, um risco muito elevado de que o sistema climático transitasse para outro estado de equilíbrio. Em 2007, era o 4º relatório. Ele já percebe que de 3 a 4 graus de aquecimento, ele já entrava em zona de risco ou de alto risco. Em 2013, era o 5º relatório, e isso percebe exatamente, então, que passando de 2 para 3 graus, nós entramos já num risco moderado, e aí, de 3 para 4, um risco alto. E, finalmente, em 2018, é o relatório especial sobre o aquecimento de 1,5 graus Celsius, né? E vocês percebem que já entre 1 grau e 2 graus, nós entramos numa área de risco alto, ou mesmo muito alto, de que o sistema climático cruze um ponto de não retorno, ou seja, ele transite para outro estado de equilíbrio. Então, percebem que a percepção do risco vai aumentando cada vez mais. Vamos em frente, por favor. Então, aqui são 16 pontos, são os elementos críticos do sistema Terra. O que é um elemento crítico do sistema Terra? É um elemento de larga escala, por exemplo, a Amazônia, por exemplo, a Antártida, por exemplo, o Ártico, são elementos de larga escala do sistema Terra, que são suscetíveis de cruzar um ponto de não retorno. Tem sistemas que não cruzam o ponto de retorno, eles vão devagarzinho para um outro lugar. E esses são aqueles que cruzam o ponto de retorno e aí transitam rapidamente. E o que mostra esses 16 pontos aqui? Vejam, na parte de baixo desse mapa está escrito Global Warming Thresholds, né? Limiares de aquecimento global. Vejam o que está na bolinha amarela, né? A bolinha amarela são aqueles elementos que podem transitar para outro estado de equilíbrio com aquecimentos de menores que 2 graus Celsius, aquecimentos médios globais. E nós temos o quê? 4 pontos deles no Ártico, né? Vejam, lá em cima vocês estão vendo 4 pontos. Vocês têm à direita de vocês um outro ponto, que são os recifes de coral de baixa latitude, basicamente a grande barreira dos corais da Austrália. E embaixo vocês têm a parte ocidental das camadas de gelo da Antártida. Nós já estamos, nós já estamos claramente atravessando um ponto de não retorno nessa península ocidental da Antártida, ou seja, a partir desse momento há um degelo que é cada vez mais rápido. É cada vez mais rápido, né? Ele vai começar a se acelerar cada vez mais. Vamos em frente, por favor. Passemos à segunda questão. Bom, então temos que transitar para fora dos combustíveis fósseis, mas não estamos transitando, né? E nem é possível transitar no capitalismo, porque o capitalismo é um sistema inerentemente expansivo, né? Então, mostra, por favor, a próxima imagem. Esse aqui é o último relatório da Agência Internacional de Energia, né? AIE, né? Em inglês, IEA, né? International Energy Agency, né? E esse é o último deles, é o panorama global, né, de energia de 2025. E o que ele nos mostra aqui, né? O que é essa linha preta que vocês estão vendo no gráfico é o aumento da demanda, né, do consumo de petróleo no mundo, medido em milhões de barris de petróleo, né? Então, vejam que ela foi subindo de 2010, depois teve a Covid, ela caiu muito,
Depois, em 2022, 21, 22, ela já voltou acima dos níveis de 2019. E quando nós chegamos em 2025, é que há essa bifurcação em que as linhas ficam pontilhadas. O que é essa bifurcação? Essa bifurcação é, se não houver as políticas atuais, tá? Mantidas as políticas atuais, ou seja, nada vai mudar no sentido que os estados não vão se ligar nem um pouco para a questão da mudança climática, sair dos combustíveis só, né? Business as usual, como eles chamam, ou seja, o futuro será como o passado, nada muda. Então, se nada mudar, nós vamos chegar em 2050 com um consumo de aproximadamente 113 milhões de barris de petróleo por dia. Todo dia, nós vamos consumir 113 milhões de barris de petróleo. Se os estados nacionais, que são signatários do acordo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, o Acordo de Paris, etc., se eles cumprirem as suas promessas, ainda assim, nós chegamos em 2050 com 95 aproximadamente, com o consumo de 95 aproximadamente milhões de barris de petróleo por dia, que é mais ou menos o mesmo nível de 2022. Portanto, nós vamos estar em 2050 do mesmo jeito que a gente estava em 2022, se e somente se os estados cumprirem as suas promessas. Até agora não têm cumprido, de fato, muito pouco delas. Próxima. Aqui são as mensurações de metano. O metano é um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono, o metano é o CH4. Ele é muito mais poderoso, por várias razões que não interessam aqui, ele fica muito menos tempo na atmosfera. Então, se nós pegarmos um período de tempo de 20 anos, o CO2 fica milênios na atmosfera, né? Um gás muito, muito estável. O metano não, ele é oxidado, etc. Se nós pegarmos apenas 20 anos, ele tem um potencial de aquecimento global 84 a 87 vezes maior do que o CO2. Portanto, ele é um gás explosivamente de aquecimento global, embora o impacto dele seja menor no tempo, ele não é cumulativo. Então, o potencial de aquecimento global do metano é 84 a 87 vezes maior do que o do CO2 em um horizonte de tempo de 20 anos. Ora, o que está acontecendo? Os satélites são capazes de detectar os escapes de metano em todas as fases da extração do gás natural, desde a exploração até o beneficiamento, até o transporte, a circulação e o consumo. Sempre existe, porque é um gás, então ele escapa da tubulação, né? Ora, o que eles estão percebendo? Em 30.502 pontos de vazamentos observados pelos satélites, eles têm lá uma lente que permite perceber, porque a gente não vê o gás, né, o metano. O gás, para nós, ele é transparente. Né? Por isso que eles põem aquele cheirinho no gás da cozinha para detectar que o gás está escapando, porque é um gás muito perigoso. Mas a gente não vê ele. Mas o satélite vê. Então, o que ele está vendo? Ele está vendo que está havendo um escape, um vazamento de 303 mil toneladas de metano por hora que estão escapando de todos os pontos de extração e distribuição de. Então, isso é um dos fatores que está levando à aceleração do aquecimento. Próximo, por favor. Opa, deu um tilt aqui, só um minutinho. Ok. Só um minutinho. Eu adoro aula presencial. Esse, compartilhar. Mas foi até bom para a gente poder respirar um pouco, né? Porque eu estou tensa com esses montes de dados. Isso aí está impressionante. Ok. Dá para continuar agora? Vamos ver. Ixi, ele não está indo, peraí. Opa! Foi, muito bem. Tá, então eu vou clicar na tela, tá? Ótimo. Olha, então, veja só. Por que nós estamos vendo esse aumento enorme do aquecimento e do consumo de combustíveis fósseis? Porque o sistema financeiro está injetando recursos enormes em toda essa indústria dos combustíveis fósseis. Então, essa é um conjunto de ONGs que analisam os 65 maiores bancos do mundo. E eles veem quantos esses 65 maiores bancos do mundo canalizaram de recursos, seja por empréstimo, subscrição, etc., investimento direto, para essa indústria de combustíveis fósseis. E o que eles mostram é que de 2016 a 2024, portanto, esses 9 anos, 65 bancos, os maiores do mundo,
canalizaram 7,9 trilhões de dólares para a indústria de combustíveis fósseis. Então, ele vai irrigando de recursos, porque essa indústria é uma indústria muito subsidiada, muito apoiada e, portanto, muito lucrativa. A próxima, por favor, eu mostro para vocês. Na próxima, ano a ano. Né? E vocês percebem que, então, em 2016 e 2024, houve um aporte médio de 900 bilhões de dólares por ano nessa indústria de combustíveis fósseis. Evidentemente, nós não estamos saindo, portanto, dessa indústria, por mais que haja investimentos também muito grandes na indústria de energia renovável de baixo carbono. Mas o sistema climático não está nem aí para o sistema climático, só se interessa por quanto nós queimamos de combustíveis fósseis, né? Não importa o resto, né? Então, vejam que nós estamos aumentando muito fortemente, mais ou menos 900 bilhões de dólares a mais por ano. Em frente, por favor. Próximo. Desculpa. Foi. Brasil. Né? Então, isso é um documento que foi publicado, foi consignado no Ministério das Minas e Energias em março de 2023, pelo ministro Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, no qual nós lemos: o Brasil produz atualmente 3 milhões de barris de petróleo por dia. A expectativa é de que este número chegue a 5,4 milhões até 2029, com a expectativa de se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Hoje nós somos o oitavo. 80% desses recursos vindo do pré-sal. Então, o Brasil está contribuindo de uma maneira completamente insana para o aquecimento global. Vamos em frente, por favor. Então, aí falamos das COPs. Né? As COPs são as conferências das partes que tentam aplicar o Acordo de Paris. Aplicar já a Convenção Quadro de 92, depois o Acordo de Paris de 2015, etc, etc. Ora, essas COPs foram sequestradas pelas indústrias de petróleo. Né? Então, a de Glasgow, né, que foi a COP 26, né, Sharm el-Sheikh 27, Dubai 28, Baku 29. Depois Belém do Pará 30. 25. Então, 5.350 lobistas da indústria fóssil estavam credenciados pelos Estados nacionais nessas 4 COPs, representando 180 corporações estatais e privadas e 850 entidades, traders, fundações, etc., ligadas aos combustíveis fósseis. Ou seja, eles são credenciados pelos estados, porque nós não podemos ir lá, tá certo? Nós temos que estar credenciado pelos estados. Tá? Então, essa indústria é fortemente credenciada e, portanto, senta à mesa das negociações e bloqueiam toda a tentativa de aplicar, então, o Acordo de Paris. Próximo, por favor. Então, alguns números, né? A COP29 havia 1.773 lobistas de fósseis, Baku, né, em Azerbaijão. Se fosse um país, eles seriam a 4ª maior delegação. Em 2024, 90 das petroleiras presentes extraíram mais de 30 bilhões de petróleo equivalente e respondem por 63% dos projetos de expansão da extração. Elas estavam todas elas representadas na COP29. O maior número de lobistas nessas 4 COPs eram de estatais. Os Emirados Árabes Unidos, a Rússia e o Azerbaijão. Próxima. Então, na COP29, a Shell enviou 37 lobistas, a British Petroleum 36, a ExxonMobil 32, a Chevron 30, a Petrobras ao menos 28 lobistas. Nos últimos 5 anos, as 4 oil majors tiveram um lucro combinado de 420 bilhões de dólares e receberam bilhões em subsídios estatais. Então, essas indústrias estão sendo muito fortemente apoiadas pelos Estados nacionais. Evidentemente, se eu fosse diretor da Shell, por exemplo, eu estaria fazendo a mesma coisa, tá certo? Porque se eu não fizer isso, eu vou ser deposto pela Assembleia dos acionistas. E, portanto, é uma engrenagem que faz com que esse sistema todo não transite para fora dele próprio. Em frente, a COP30, no caso do Brasil, a maior parte dos lobistas eram do agronegócio, não era do petróleo, mas eram do agronegócio, por causa, obviamente, por razões óbvias. Então, na COP30, a Bayer, a BTG Pactual, que é um banco, a Cosan, o Itaú, a Marfrig, que são grandes empresas, corporações da carne, né? A Norsk, a Hydro, a Suzano e a Vale patrocinaram eventos paralelos e as 5 corporações financiaram as coberturas do Globo, da Folha, do Estadão, da CNN e desse jornal liberal. Então,
evidentemente que se eu pago para o jornalista ir lá para Belém, pago estadia, passagem, etc., etc., evidentemente ele não vai falar mal de mim, tá certo? Então, basicamente, a imprensa está completamente, com o rabo preso, como se diz, em relação à questão exatamente, sobretudo, do agronegócio. Frente, por favor. Então, a COP30, em Belém do Pará, agora em novembro de 2025, tem número recorde de lobistas do agronegócio, né? 300 lobistas do agro, 19 da Bayer. A Bayer é grande produtora de agrotóxicos, né? Ela era maior do que a delegação do Canadá. O Canadá tinha 220 pessoas, a Bayer tinha 300. Uma em cada 4 lobistas do agro participou da delegação oficial do Brasil com acesso às negociações. A JBS, a Marfrig e a Minerva são as 3 grandes produtoras de carne do Brasil, né, gigantescas. A JBS é a maior do mundo, né? Levaram 13 delegados, 8 dos quais integrantes da delegação do Brasil. As emissões dessas 3 grandes frigoríficos equivalem às emissões da British Petroleum, que é a 5ª major. Então, percebem que por que o Brasil é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo? Não por causa do petróleo, mas por causa do desmatamento e dos incêndios que são criminosos. E eles emitem, naturalmente, muitos gases de efeito estufa. Próximo, por favor. Os patrocinadores, né, desses eventos paralelos eram as figurinhas de sempre, né? A Bayer, a Nestlé, a Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil e as organizações de cooperativas brasileiras, as 2 organizações que comandam, desde 2021, o Instituto Pensar Agro, que é o think tank responsável por escrever as proposições ecocidas defendidas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Só para lembrarem, dos 513 deputados da Câmara dos Deputados de Brasília, dos 513, 303 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eles controlam completamente, e dos 81 senadores, 50 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, eles têm o Congresso no bolso. Em frente, por favor. Por isso que nós temos que mudar esse Congresso, gente, pelo amor de Deus, agora em outubro. Muito bem, então vejam o efeito das COPs. É nenhum, né? O que vocês estão vendo aqui é a curva das concentrações atmosféricas de CO2 na atmosfera. As concentrações de CO2 na atmosfera. Começou em 1960 e está sendo projetado até 2030. E aí vocês têm esses nomezinhos aqui, são as COPs. Vê que a COP não teve nenhuma incidência sobre a curva do aumento das concentrações. Muito pelo contrário, né? Ela começou em 1960, nós estávamos mais ou menos em 320 partes por milhão de CO2, você pega 1 milhão de moléculas na atmosfera. Havia, em 1960, por volta de 320 moléculas de CO2 nesse conjunto de 1 milhão de moléculas. 320 eram do CO2. Hoje são mais de 425. Então, houve um aumento muito grande nessas concentrações. A próxima mostra isso para vocês. Mostra o ritmo do aquecimento, do aumento. Mostra para mim a próxima, Ana. Isso. Então, você percebe, então, isso aqui é a taxa de aumento do CO2 atmosférico. Quantas moléculas de CO2 estão na atmosfera, né? CO2 que é um gás de efeito estufa muito poderoso. De 1961 a 70, essas partes por milhão de moléculas de CO2 aumentavam menos de 1 parte por milhão por ano, em média, 0,9. Está vendo aqui embaixo? Pula lá para cima, 2011, 2020, elas estão aumentando 2,43 partes por milhão por ano na segunda década do século, 2011, 2020. Tá? Uma aceleração muito grande, então, no aumento dessas concentrações atmosféricas de CO2 e, portanto, do aumento do aquecimento. Em frente, por favor. Novos aceleradores, poluição, mineração, inteligência artificial e guerras, né? Então, vamos a eles. Então, resíduos, crises sanitárias e efeitos regressivos do capitalismo globalizado, né? Só vou em uma ilustraçãozinha marota sobre isso. Vamos em frente. Então, aqui no século XX, né, a produção de lixo aumentou 10 vezes, tá? Isso eu vejo um trabalho antigo já, de 2013, tá vendo? Mas é um grande especialista, o Hornbeck, né? Então, ela tem que aumentar, ela tem que pica, né? Ela tem que parar o aumento dela nesse século. Então, a próxima mostra bem isso para vocês. Próximo slide. Olha só, tá vendo? De 1900 a 2100, nós vamos aqui até 2010, esse artigo é de 2013, com dados até 2010,
e essa linha azul que vocês estão vendo aqui aumenta, né? Nós temos a geração de lixo, né? Mas lixo aqui, eu estou falando só de resíduos sólidos urbanos. É o lixo que passa o lixeiro na porta da casa da gente para levar embora. É o lixo urbano. Tá? Então, quanto que as sociedades globais geravam desse lixo urbano, né? Em 1900, ela gerava menos de 500 mil toneladas, menos de 0,5 milhão de toneladas por dia. Em 2010, ela pulou para 4 milhões de toneladas de lixo por dia, né? 1,4 bilhão de toneladas por ano. 1.460 milhões de toneladas por ano. Tá? Em 2050, a projeção é que ela chegue a 8 milhões de toneladas de lixo por dia, e em 2100, aí nós temos 3 possibilidades, tá vendo? Essas 3 linhas possíveis. Se a gente não fizer nada, ela vai chegar a 9 a 12 milhões de toneladas. Se a gente tomar juízo, ela vai ficar em um pouquinho mais de 8. Certo? Vamos em frente, então. Eu acho que eu pulei. Não. É essa mesma? É essa mesmo. Então, desigualdade na geração de lixo urbano. Tá? E porque não é todo mundo que gera a mesma quantidade de lixo. Olha os Estados Unidos e olha a Índia. Tá? Então, por pessoa, per capita. Tá? É lógico que a Índia tem 1 bilhão e 400, gera mais, mas per capita, por pessoa, ela gera muito menos. Os Estados Unidos, por pessoa, gera 2,58, isso em 2023, tá? Ela gerava 2,6 quilos por dia por pessoa. A Índia gerava 340 gramas. Lá embaixo, a última. Tá certo? E aqui você tem uma escalinha. E o Brasil está um pouquinho abaixo da média desse gráfico. Nós estamos gerando 1,03, pouquinho mais de 1 quilo por dia por pessoa. Claro que o cara que é um milionário gera muito mais, o fulano que é pobre, né, gera muito menos, certo? Mas a média é de 1 quilo, um pouquinho mais de 1 quilo por dia, que é um pouco mais que a Rússia, um pouco mais que Cuba, Nigéria, etc. Vamos em frente, por favor. Então, qual é o número? Agora não estou falando mais de lixo urbano, estou falando de poluição química em geral. Tá? Esse é um trabalho que foi feito em 2020, que mostra o número de substâncias químicas que estão no comércio do mundo. Tá? De tudo que vocês possam imaginar. Substâncias químicas. O número de compostos químicos industriais foi largamente subestimado, como mostra esse trabalho de 2020. Há, na realidade, mais de 350 mil produtos e compostos químicos industriais comercializados hoje, o triplo das avaliações anteriores. Tá? Então, nós não temos o menor controle sobre o efeito, o impacto desses compostos químicos sobre os nossos organismos, e muito menos o impacto da interação entre eles. Tá certo? Vamos em frente. Então, aqui, 22, esse é o trabalho de 2020, esse mesmo trabalho que eu mostrei para vocês, tá? Que saiu no Environmental Science and Technology. Aqui, 22 inventários químicos de 19 países e regiões são analisados para obter uma primeira visão geral abrangente dos produtos químicos no mercado, como um primeiro passo essencial em direção a uma compreensão global da poluição química. Mais de 350 mil produtos químicos e compostos químicos foram registrados para produção e uso, até 3 vezes mais do que o estimado anteriormente. Uma descoberta notável é que as identidades de muitos produtos químicos permanecem publicamente desconhecidas, porque são reivindicadas como confidenciais, mais de 50 mil delas, ou descritas de forma ambígua, até 70 mil. Porque as empresas não querem dizer qual é a substância química, porque pode haver espionagem industrial. Agora, a gente não tem mais remota ideia do que essa substância química faz com o nosso corpinho aqui, tá certo? Em frente, por favor. E é isso, uma das coisas. Isso aqui é, então, o número de mortes em 2015 por poluição em geral. Tá? Então, a poluição, total pollution, a primeira coluna, 7 a 11 milhões de mortes em 2015. Né? 16% das mortes globalmente foram devidas à poluição em geral. Que tipo de poluição? Aí são as outras colunas que vocês estão vendo aqui. Tá? Tabagismo, né?
AIDS, malária e tuberculose, o uso de álcool, má nutrição, e assim por diante. Então, só de poluição, nós estamos perdendo, então, 7 a 11 milhões. Vamos em frente, por favor. Então, se vocês pegarem agora, o que é essa poluição? Vamos decompor em 4 partes. Né? A poluição atmosférica é a que mais mata. Em segunda, vem a poluição pela água. Em terceira, vem a poluição por exposição ocupacional. O cara que trabalha, o pobre trabalhador lá do agronegócio, que é exposto ao agrotóxico. Né? Ou a poluição por chumbo. Né? Poluição por chumbo. Próximo, por favor. Tá, falemos agora um pouquinho do câncer, tá certo? Tudo isso aí leva a uma quantidade muito grande de câncer. Em 2008, isso aqui é a Organização Mundial da Saúde, né? A World Health Organization, a Organização Mundial da Saúde. Maior incidência de câncer em milhões de pessoas. Em 2018, foram registradas 12,6 milhões de pessoas que tiveram incidência de câncer, não que morreram, que tiveram incidência de câncer. Em 2018, pulou para 18 milhões, em 2040 se projeta que chegue a 29 milhões. Em frente. Aí, esse é o gráfico que mostra exatamente isso para vocês, né, para ter uma ideia da curvatura. Né, ele aumenta um pouquinho de 2008 a 2018 e depois aumenta ainda mais até 2040. Próxima. Aqui só para mostrar, né, recapitulando, em 2018, 18 milhões de pessoas, em 2040 projeta-se 29 milhões, sendo que em 2018, das 18 milhões, 9,6 morreram do câncer. Mais ou menos 50% morreram de câncer. Né? Em 2040, esses números quase dobrarão. Em frente. Então, o câncer é, hoje, a causa mortes de 1 em cada 6 mortes por doenças não transmissíveis, que o câncer não pega, não contamina, certo? Doenças não transmissíveis, 1 em 6 mortes. Né? Mas o mais importante, na próxima, o câncer é a causa de 30% aproximadamente das mortes prematuras, ou seja, de 30 a 69 anos, por doenças não contagiosas. Então, em 2018, das 15 milhões de mortes prematuras, 4,5 milhões foram por câncer, mais ou menos 30%. Vamos em frente. E a grande questão é que o câncer está aumentando nas pessoas com menos de 50 anos, porque normalmente o que se pensava era o quê? Como as pessoas estão vivendo mais, então isso explicaria, em parte, o aumento do câncer, porque as pessoas estão vivendo mais, portanto, quanto mais você envelhece, mais probabilidade de câncer você pode ter. Mas não é o caso, apenas. Claro que existe também isso, mas o que existe também é um aumento de câncer em pessoas abaixo de 50 anos, em todos os tipos de câncer. Exatamente esse trabalho que foi publicado agora em fevereiro de 2024. Né? Vamos em frente, por favor. Então, essas são as taxas de cânceres em pessoas com menos de 50 anos, e vocês veem que os países mais industrializados são os países mais expostos, claro, porque eles têm mais exposição a essas substâncias químicas. O caso dos Estados Unidos, o caso da França, o caso dos países escandinavos ali, e, sobretudo, a Austrália. Na Austrália. Então, esse degradê de cores aqui vai de 15 mortes, 15 incidências de câncer, não de mortes, incidências de câncer, de 15 a 136 para cada 100 mil pessoas. Tá certo? E o Brasil está mais ou menos no meio do caminho. Né? O Brasil está mais ou menos no meio do caminho, que é esse laranja aí, que não é tão escuro, mas também não é o clarinho, não é o... Vocês percebem que os países da África são aqueles que têm menor incidência porque eles são menos industrializados. Também porque eles não têm tantos números, os registros também não são tão precisos. Também tem que levar isso em consideração. Vamos em frente, por favor. Então, as causas ambientais do câncer, cerca de 1.000 compostos químicos são classificados como perturbadores endócrinos, né? Portanto, que a gente está tendo todo esse tipo de distúrbio hormonal, né? São os perturbadores endócrinos, dada a possibilidade de mimetizar ou bloquear a ação dos nossos hormônios naturais. Em frente. Então, esse é um caso apenas para mostrar para vocês. Todos os anos na área de Sulaibiá, no Kuwait, o Kuwait é o maior depósito de lixo de pneu que existe no mundo. Buracos gigantescos são cavados na terra arenosa e preenchidos com pneus velhos. Agora, há mais de 7 milhões desses pneus enterrados no Kuwait, e esses que vocês estão vendo nessa foto não foram ainda enterrados. Né? Você vê um campo, já é uma coisa de perder de vista. Né?
Vamos em frente, que a próxima fotografia é ainda mais impressionante, né? Esse é o Kuwait em 2024, uma fotografia aérea, e não sei se vocês viram o Wall-E, né? O Wall-E é aquele desenho animado, eu acho excelente, que eu não sei quando que o mundo vai virar um Kuwait, né? Ou o mundo todo, digamos assim, né? Vamos em frente, por favor. Isso aqui, então, é uma fotografia aérea dos pneus, né? Vocês veem a quantidade enorme de pneus, né? E a próxima, por favor. A Exane está impressionada. E houve um incêndio em 5 milhões de pneus nesse território no Kuwait, em Sulaibia, né? Iniciado na tentativa de recuperar a sucata, porque é uma temperatura muito elevada também, né? O Kuwait é um dos países mais quentes do mundo, mais de 50 graus. Então, quando eles queimam os pneus, eles liberam cianido, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, estireno, butadieno, são todos eles cancerígenos, né? São todos eles cancerígenos. Então, pode imaginar o que está acontecendo conosco por causa disso. Vamos em frente, tudo isso é petróleo, né? Caso do agrotóxico, então, a duplicação do uso global de agrotóxicos em milhões de toneladas do princípio ativo entre 1990 e 2021. Isso é um trabalho da FAO, né, de 2021, né? Começa em 1990, vai até 2021. Vocês veem, então, os herbicidas, os fungicidas, os bactericidas, os inseticidas e outros, né, essas cores azul, verde, amarela, etc. Vocês veem que é um aumento muito grande, e o Brasil é um dos países que mais aumentou, ou seja, na próxima. Isso aqui é a tabela do próprio trabalho da FAO. Peguem o Brasil em 2000 tinha consumido 141.130 toneladas de princípio ativo de agrotóxicos, em 2000. Em 2021, nós pulamos para 719 mil toneladas de agrotóxicos. O Brasil ele aumentou, portanto, 5 vezes, né? Multiplicou por 5,1, mais que quintuplicou o uso de agrotóxicos no Brasil. O Brasil é o terceiro país que mais aumentou no mundo. O primeiro é o Paraguai, o segundo é o Peru e o terceiro é o Brasil. O Paraguai aumentou 7 vezes, o Peru aumentou 5 e tantos, e o Brasil 5,1. Em frente, por favor. Novos aceleradores. Falei da poluição, falemos agora da mineração, do IA e das guerras. A próxima. Então, tudo isso são baterias, né? Essas novas tecnologias estão levando a uma enorme quantidade de mineração, né? Por exemplo, baterias, ímãs, material bélico, radares, eólicas, fotovoltaicas, carros elétricos, semicondutores, 5G, rede elétrica, etc., etc., leva a uma enorme demanda de cobre, níquel, manganês, cobalto, crômio, zinco, terras raras, sílica, estanho, grafite, alumínio, galho, etc. Vamos em frente, que eu mostro para vocês. Esse é um trabalho de 2023. A próxima, por favor. O trabalho da Fundação Igarapé. No Brasil, ele mostra 3 categorias de minerais, no caso do Brasil, especificamente, né? Então, categoria 1 são aquelas categorias que dizem respeito aos minerais usados pelo agronegócio, né? O enxofre, o fosfato, praticamente fertilizantes, né? Potássio, molibdênio também, que é para que as plantas capturem nitrogênio. Aí a categoria 2 é toda essa quantidade enorme aqui que vocês estão vendo, que é basicamente para as novas tecnologias. E a categoria 3 é aquela categoria dos minérios que o Brasil exporta maciçamente, tradicionalmente, né? Então, mostra na próxima os mapas. Esses são os mapas exatamente onde vocês têm grandes concentrações desses minerais no Brasil. No primeiro, para o agronegócio, o enxofre, fosfato, potássio, molibdênio, para fixação de nitrogênio. O 2, cobalto, cobre, terras raras, etc. Vejam, isso aqui vai ser explorado ainda, né? O primeiro, nós já estamos explorando. O terceiro, nós já exploramos há muito tempo, né? Que é exportação maciça de ferro, né? A Vale, por exemplo, etc. A bauxita, lá no norte do país, o ouro, em toda parte, o nióbio também no norte, o urânio, etc. etc. O urânio exatamente ali em Poços de Caldas. Próxima, por favor. Isso é apenas para mostrar para vocês uma mineração ilegal de cobre, né, no Carajás. O cobre é um dos metais que mais está sendo, a demanda está explosiva, né, por causa da eletrificação de forma geral, dos cabos de cobre, etc. Vou mostrar mais para você daqui a pouquinho. Vamos à próxima? Aqui, então, esse é um trabalho que foi publicado naquele jornal Le Monde, como a inteligência artificial devora o planeta. Então, aqui são os data centers, os grandes servidores, né? Esses são os grandes monstros da atualidade em termos de consumo de eletricidade
de consumo de minerais e de consumo de água. Então, vejam, em 2023, o consumo elétrico desses data centers, né, eles chamam em francês centre de données, né, data centers, em terawatts-horas, tá, o consumo de eletricidade deles. Tá, em 2020, e aí vocês têm, em cada coluna, vocês têm a parte que é fora do IA, a parte que é IA e a parte das criptomoedas. As criptomoedas são gigantescos consumidores de energia elétrica. Então, vocês veem que em 2023 houve um consumo de 530 terawatts-hora, em 2030 nós vamos pular para 1.500 e em 2035 nós vamos sextuplicar em relação a 2023. Tá vendo? Vamos passar para mais de 3.000 terawatts-hora. Em frente, mineração para placas de vídeo. O que nós estamos olhando aqui? Todo mundo está olhando para uma placa de vídeo aqui, tá certo? Então, essa placa de vídeo para a qual nós estamos olhando tem contém exatamente, então, esses componentes, né, que eram de 5,3 milhões que foram produzidos em 2025 e em 2035 se projeta que eles aumentem para 25 milhões, 25,8 milhões de placas de vídeo. Cada uma dessas placas de vídeo tem um componente específico, né? Essas placas de vídeo, elas são compostas por esses materiais. 48% deles é de cobre, 6% deles é de ferro, 5% deles é de silício e 17% de mais ou menos 20 outros metais, dos quais 0,02 em ouro, e 24% delas é de plástico, que é feito de petróleo. Vamos em frente, por favor. Cada uma delas tem aquilo que eles chamam uma lâmina de silício, que é uma coisa quase microscópica, é minúscula, né? Ela requer, para ser publicada, chama-se wafer, né, em inglês, uma lâmina de silício, a gente fala em português, requer 7.000 litros de água. A maior produtora do mundo é a TSMC, né, a companhia de manufatura de semicondutores de Taiwan, mas são os semicondutores, né, que a gente chama. Produz 16 milhões por ano, ou seja, e vão gastar, portanto, 112 bilhões de litros de água por ano, né? E como elas têm que ter uma pureza extrema, famoso 6,9, né, 99,9999% de pureza, elas são muito limpas, entre aspas, com ácidos, com substâncias químicas, que depois vão para a natureza e, portanto, são muito poluidoras, né? O valor hoje da TSMC, que é a maior indústria do mundo, que está em Taiwan, é de $1 trilhão, para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca. Vamos em frente, por favor. Apenas o Google, o consumo de água do Google, a parte de baixo de cada coluna é o consumo, e a parte de cima é o que ele rejeitou de água, né, a rejeição de água, tá certo? Se vocês somarem os dois, em 2022, 23 e 24, 2022 foram 25 bilhões de litros de água, 23, 29, e 24, 37 bilhões. Só o Google, né? Só o Google, né? Em frente, por favor. Quais são as fontes de energia primária da IA, ou dos data centers, de forma geral, né? 30% é movido a carvão e 26% é movido a gás natural. Portanto, mais da metade, 56%, é movido a combustíveis fósseis. Em frente, por favor. Aqui são as emissões de gases de efeito estufa desses data centers. Em 2022, né? E aí tem até 2022, eles tinham emitido 328 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, né? GEE, gases de efeito estufa. Aí vocês têm duas trajetórias possíveis, dois cenários possíveis. O cenário em que nenhuma descarbonização avança além de 2025, ou seja, para tudo, né? Nós vamos chegar a emitir, esses data centers vão emitir 920, quase 1 bilhão de toneladas de CO2. Né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil emite 2,3 bilhões, tá, de CO2, de gás de efeito estufa. Né? Se elas diminuírem, ou seja, se houver cumprimento dos compromissos, ainda assim vão emitir 630 bilhões. É muita, né, só esses data centers, tá certo? Vamos em frente. E aqui as guerras,
né? Aqui as guerras, isso aqui são os investimentos em armas, investimentos militares, os orçamentos de defesa, entre mil aspas, né? Orçamentos de defesa, como eles se chamam, de todos os países. Vejam em quatro partes, né? Américas, Europa, Ásia, Oceania, não, em 5, né? Oriente Médio e África. E aí vocês veem que a partir de 2014 aumenta muito rapidamente esses orçamentos. Em 2024 houve uma despesa orçamentária em armamentos da ordem de 2,7 trilhões de dólares, isso é mais do que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil está em 2,3 bilhões de dólares, mais ou menos. Eles gastam, imaginem que é mais do que tudo que o Brasil produziu em matéria de recursos do PIB brasileiro, vai. E o maior aumento foi em 2024. Desculpa. Aí, qual é a pegada militar de carbono? Ou seja, quanto que essa engrenagem militar emite de gases de efeito estufa, né? É muito difícil saber porque eles não dizem. Então, são induções, mais ou menos, são estimativas, etc. As estimativas desse Scientists for Global Responsibility em 2022 era de que a pegada militar de carbono era mais ou menos de 5,5% das emissões globais de carbono. Tá? Praticamente o dobro do Brasil. Pode ser de 3,3% ou de 7%. Tá? É muito incerto isso, porque não existe dados confiáveis, né, das emissões globais. Então, a China seria o primeiro emissor, os Estados Unidos o segundo, a União Europeia o terceiro, a Índia o quarto, e aí a Rússia o quinto, o Brasil o sexto, assim por diante, o Japão o sétimo. Né? Se você tirar a União Europeia, ou seja, apenas os países em geral, o Brasil passa a ser o quinto. Vamos em frente, por favor. E aqui mostra para vocês isso, né? Então, se as Forças Armadas Mundiais fossem um país, esse país, entre aspas, teria a quarta maior pegada de carbono nacional do mundo, maior que a da Rússia. China, Estados Unidos, Índia, militares, Rússia e Japão. E logo depois o Brasil. Tá certo? Em frente, por favor. Isso aqui já pulei mais uma vez. Eu repeti, desculpa, repeti. Agora sim, incêndios florestais. Né? A perda de cobertura arbórea, né? Então vocês têm isso aqui, a perda de cobertura arbórea, né? De área que estava coberta por árvores. Tá? De 2001 a 2024, né? E a parte de baixo de cada coluna é aquilo que foi perdido por incêndio. Vocês percebem que a partir de 2016, mais ou menos, há um aumento muito grande da participação dos incêndios na perda florestal. Tá certo? Então, eles mais que dobram em área. Então, no primeiro decênio, 2001 e 2009, eles perderam 363 mil quilômetros quadrados. Nos 9 anos, 2016 e 2024, 789 mil quilômetros quadrados. É a soma, né, dos anos 2001 e 2009 contra a soma dos anos 2016 e 2024. Em frente, por favor. Então, a área global de incêndios florestais entre 2002 e 2024. Né? Foi um trabalho desse Peter Potapov, que é um grande especialista, e foi publicado no Proceedings of National Academy of Science, 2025. Você percebe que, mais uma vez, a partir de 2016, vocês têm um salto muito grande, só que aqui ele está mostrando por tipo de floresta. Está vendo? As florestas boreais, temperadas, subtropicais, tropicais e as florestas tropicais úmidas, né? As tropical rainforests, a Amazônia, por exemplo, assim por diante. Né? Percebe que é enorme essa quantidade, e aí em 2023, 2024, dá um salto muito grande na área de florestas queimadas. As boreais são as que mais queimam, né? Vamos em frente. Uai, o que aconteceu? Eu sou inocente. Eu sou a culpada. Espera um pouquinho, deixa eu fazer o negócio aqui de novo. Esse é para dar mais uma vez um tempinho para respirar. Gente, bom. Peraí, será que aqui? Não, não é isso. Peraí, Em todo caso, Ana, nós já estamos mais ou menos chegando no nosso momento de dar uma pausa. Então, se a gente quiser parar por aqui, também está de bom tamanho. Porque, olha, nós tivemos já 54 minutos, 55 minutos. Então vamos parar aqui, já tem material suficiente para a gente trabalhar. Depois você passa para quem tiver interesse esse PowerPoint. Sim. E se quiserem depois conversar de outra maneira, a gente conversa.
Obrigada, Luiz, mas, gente, tem algum tipo de solução? Tem solução, no sentido que não é um meteoro que está caindo em cima da gente. Né? Aquele meteoro lá que matou os dinossauros, não é o nosso caso. Quem está fazendo isso somos nós. Nós temos tecnologia, nós sabemos o que está causando o nosso problema, portanto, nós sabemos o que está causando e nós sabemos como sair disso. Falta vontade política. Né? Por isso que a apresentação terminava com o que nos diz a política. Né? E essa aqui é a questão, quer dizer, por que nós estamos fazendo isso? Porque outras civilizações já se arruinaram, mas elas não sabiam por quê. Nós sabemos por quê, nós somos a primeira que sabemos por quê. E nós somos a primeira que sabemos como não resolver de vez o problema, mas diminuí-lo muito. Porque muito que já aconteceu já é irreversível, mas a gente pode ainda diminuir muito. Mas, Luiz, os políticos sabem disso, se interessam por isso? Eu acho que não, né? Porque a maioria dos políticos já tem 70 anos. Deve falar, vamos viver o que a gente pode. Quer dizer, vamos dizer assim, eles não sabem em detalhe, mas qualquer pessoa minimamente informada sabe, teoricamente um político, sobretudo em escala nacional, é um político que tem um mínimo, ou suponha-se que ele tem um mínimo de informação, e ele sabe que a queima de combustíveis fósseis aumenta a temperatura. Assim, hoje entrou na circulação sanguínea da sociedade, todo mundo sabe isso. Ele sabe que se a gente queima florestas ou derruba florestas, a gente diminui a nossa biodiversidade e, por exemplo, a gente sabe, qualquer pessoa minimamente informada sabe que nós precisamos de floresta para viver. Por exemplo, nós precisamos de polinizadores, porque 90% da nossa vitamina C vem de plantas que são plantas com flores, que são polinizadas, sem a qual elas não se reproduzem. E é isso que nós precisamos para ter a nossa vitamina C, sem a qual a gente morre todo mundo de escorbuto. Quando você põe um monte de agrotóxico, que é uma metralhadora giratória que mata tudo, você está acabando com as abelhas, por exemplo, com outros insetos que são polinizadores. A gente sabe isso. Não é, né, como fala os americanos, rocket science, né, ciência de foguete. É um dado muito comum, que todo mundo sabe, que a gente precisa comer verdura para ter vitamina C, por exemplo. Qualquer pessoa sabe já isso. Já falavam das histórias dos navios, né? Que quando não, quer dizer, exatamente, entendeu? Aprendemos então, isso quando criança, né? Exatamente, certo? Então, a gente sabe isso. Tem níveis e níveis de conhecimento, mas o conhecimento elementar é muito alto, é muito largamente compartilhado, pelo menos pelas pessoas que têm uma educação formal, como se supõe que sejam os políticos. Agora, eles têm o rabo preso, porque eles têm interesse econômico. Né? Então, quando você tem uma frente parlamentar da agropecuária, esse número enorme de 303 deputados são eles próprios fazendeiros. Tá certo? Então, não é uma questão de não saber, é uma questão de não querer. E por que eles estão sendo eleitos? Eles estão sendo eleitos porque a gente está elegendo eles. Eles não caíram do céu, nem subiram do inferno. Eles foram eleitos. Eles ocupam um lugar legítimo do ponto de vista constitucional, porque a gente está elegendo eles. Então, é uma questão da gente entender esse fato. Como é que a gente faz para comunicar isso? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mas fazendo numa escala muito maior. Tá certo? Nós temos que comunicar à sociedade a emergência em que nós estamos hoje. E se a sociedade não entender isso, é como você vai ao médico, né? Você está com um problema no pulmão, você fuma um maço de cigarro por dia. O médico fala para você parar. Você tem a liberdade de parar ou não parar. Agora, se você não parar, você sabe que vai acontecer o pior para você. Então, a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Por isso que eu estudava história da arte, parei de estudar arte, para as pessoas entenderem que nós estamos numa emergência global. Estamos. Mas ainda dá para diminuir. Vamos abrir aí para as perguntas.
Professor, meninas, tem algumas questões no chat. Acho que a gente fica tão impactada com tanta informação que a cabeça vai fervendo e a gente fica atônita só, né? Mas como eu já tinha lido o livro um pouquinho, já tinha dado... Eu fiz algumas questões, porque, vocês desculpem meus cachorros, mas agora o pessoal passa na rua e fica uma loucura aqui. Mas, enfim. Por exemplo, vou te chamar de você, professor. Claro, por favor. Mas, assim, você falou na questão de que essa informação tem que ser disseminada, ela tem que conscientizar as pessoas. Agora eu vou dar um cutuco na academia, olha. Então, você faz uma crítica à academia, no seu livro, que por vezes se ocupa de questões menores diante da magnitude da crise. Como você avalia o papel das universidades na formação de profissionais como designers, arquitetos, engenheiros, para uma atuação alinhada às políticas de sobrevivência? Como evitar que a formação continue reproduzindo as lógicas que aprofundam a crise? É cutuco, isso é uma coisa que me incomoda muito, professor. E me incomoda muito também, porque, bom, hoje eu sou um professor aposentado desde 2020, mas eu ainda mantenho contato frequente com a Unicamp, e a Unicamp, para pegar um exemplo, que é um exemplo que eu conheço razoavelmente bem, ela é uma universidade do século XX. Quer dizer, a grade curricular dessa universidade está ensinando a fazer a mesma coisa que se fazia no século XX. Então, se o engenheiro vai fazer o quê? Vai fazer mais ponte, vai fazer mais estrada, entendeu? O cara que está fazendo engenharia de agronomia vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, ele vai continuar fazendo mais daquilo que é a causa do problema. Então, a gente teria que ter uma definição diferente daquilo que significa o papel da universidade hoje. Para dizer de uma maneira, uma regra muito, muito genérica, muito abstrata, o que nós precisamos aprender hoje? Nós precisamos aprender a diminuir a interferência antrópica no sistema Terra. Nós temos que aprender a nossa pegada ser menor, né? A pisar levemente no planeta, como diz o Krenak. O que é pisar levemente? Então, nós temos que entender tudo isso que você está falando. Então, você está falando em design, nós temos que ensinar as pessoas a fazer, os profissionais que vão desenhar equipamentos, a fazer produtos de forma geral, fazer engenharia reversa. Ou seja, quando você concebe um produto, esse produto já tem que ser concebido a partir da ideia de que ele possa ser depois reciclado no máximo possível. Então, você cria um sistema de economia circular, você não precisa mais extrair tanta coisa da natureza. Esse computador que eu tenho, que vocês têm também, ele não é reciclável. O recipiente de leite ou de suco que eu compro no supermercado, ele é papelão por fora e plástico por dentro. É difícil reciclar, porque você já tem um produto que já não está pensado em função da reciclagem. Então, a grande questão que se fala, tem vários estudiosos que estão trabalhando sobre essa questão, que é a questão da engenharia reversa. Ou seja, você é capaz de pegar um produto e reverter ele até os seus componentes elementares, e esses componentes são cada vez mais facilmente reciclados. Para te dar um exemplo de design, mas eu acho que o que a gente tem que entender, o ponto 1, é o seguinte, e que é muito difícil, mas é a realidade. É o seguinte, o planeta não aguenta o consumo energético e de material da humanidade hoje. Não dá. Veja, olha um dado impressionante, tá? Se você pegar de 1950 a 2022, nós consumimos 22 zetajoules. Um zetajoule é um negócio que a gente não pode nem imaginar o que é. Tá? Pega um joule e o expoente dele é 21. Pega 10 joules com o expoente 21.
22 sextilhões de joules. Não quer dizer nada para a gente, né? Mas, se você comparar isso com todo o consumo energético que foi feito pela humanidade até 1950, ou seja, em todo o Holoceno, os 11.700 anos até 1950, é 14 zetajoules. 14 contra 22. Nós consumimos 1,5 vezes mais nesses 70 anos do que toda a história da humanidade desde 11.700 anos. Você acha que o planeta funciona assim? Não funciona. Qual é o problema? O problema é que mais da metade da população, muito mais da metade da população, não tem como diminuir esse consumo energético e material. Porque eles estão no nível de subsistência. Tá certo? Então, quem é que tem que diminuir? Os 30% mais ricos. É óbvio. Qualquer pessoa, certo? De bom ser. Agora, os 30% mais ricos não querem fazer isso. Eles dominam a imprensa, eles dominam as corporações, eles dominam o sistema político, eles dominam a produção, eles produzem consenso. Então, você abre o jornal e fala, o PIBão, o PIBinho, não sei o quê, isso só se fala em PIB. Tá certo? Como se isso fosse a salvação da lavoura, entende? Quando nós sabemos que esse próprio cara que inventou o PIB, no final da vida dele, falou, olha, gente, esquece o PIB era só uma métrica, não é tão importante assim. O próprio cara que é um economista lá nos anos 30, esqueci o nome dele agora. Mas a gente está viciado em PIB. O crescimento, não vai ter 2% de crescimento, vai ter 2,5%, vai ter 1,8%. Isso alimenta uma máquina insana. Quando nós temos que, ao contrário, nós temos que diminuir o nosso impacto. Pode até aumentar a produção, mas se você aumentar a produção da seguinte maneira, você aumenta enormemente a rede de infraestrutura sanitária do Brasil. Aumentou a economia, não aumentou? Mas você diminuiu o impacto. Certo? Você aumenta enormemente a rede ferroviária do Brasil. Aumenta o PIB e diminui o impacto. Agora, se você aumenta a indústria automobilística, não aumenta o PIB e aumenta o impacto. Certo? Então, mas a universidade não está ensinando isso. É isso que a universidade tinha que ensinar. Mas ela também está, ela faz parte também da engrenagem toda. A universidade não está acima nas nuvens, ela está aqui. A Unicamp está ali, você pega aquela estrada e vai lá, entendeu? E ela é igualzinha ao resto do Brasil. Os caras leem o mesmo jornal, eles pensam a mesma coisa, assim por diante. Então tem que mudar isso, tem que mudar. E não tem ela muito mais faz parte do sistema, né? Ela tem um sistema como é. Exatamente. Tem alguém com a mão levantada? Ana Patrícia. Oi, bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Eu sou doutoranda dessa turma aí do Tópicos, colega da Ana, estudo design para sustentabilidade. E, assim, eu vejo que a academia está muito defasada em relação à sustentabilidade, né? Porque a própria universidade, agora vai uma crítica, né, aqui para a Unesp, porque, por exemplo, eu fiz o meu mestrado no bambu, com o professor, ele se aposentou, acabou o projeto de extensão com o bambu, era construção, arquitetura, design de produtos, né? E acabaram aqui, a FAC, infelizmente, acabou com isso daí, sabe? Eu quis dar continuidade no doutorado, mas, infelizmente, 30 anos, um repertório, um acervo de produtos, um conhecimento, tudo foi porque não teve nenhum professor para dar continuidade, infelizmente. Também vejo que, assim, faltam nas disciplinas, assim, uma metodologia mais... Deveria ter umas disciplinas de análise do ciclo de vida, que não tem, né? Eu estou fazendo na engenharia de gestão ambiental, né? Porque no design, que deveria ter essa disciplina, não tem. Então, eu vejo, assim, por exemplo, tiraram uma disciplina da graduação, que agora era uma oficina muito interessante, que chamava Oficina de Plásticos, que eu tive a oportunidade de ser docente nessa disciplina, que mexe, hoje em dia a gente pode abordar os biomateriais, né, materiais, o plástico feito a partir de amido, né?
E não tem muita abertura para você desenvolver certas pesquisas aqui, sabe? Assim, a universidade é muito lenta, as coisas acontecem muito lentamente. Isso, assim, para quem já era do mercado, que eu fui da área de imobiliário, isso daí é muito devagar, entendeu? O projeto de extensão, para ele virar um projeto de extensão, demora 2, 3 anos para a coisa acontecer. Então, eu tenho muitas críticas, assim, sabe, das universidades, que é tudo muito devagar. Outra coisa, por exemplo, o lixo da Unesp não é reciclado. Todo mundo joga e tem as lixeiras, tudo, só que nenhum aluno joga. Você vai lá na cantina, está tudo misturado, lixo. Assim, como assim? Né? Numa universidade que é uma elite, né? Porque a maioria dos brasileiros não tem acesso à universidade pública, ensino gratuito. Eu fico perplexa, assim, sabe? Eu tentei fazer alguma coisa, mas numa disciplina que até terminou, né, não faz verão. O bambu também eu não pude dar continuidade, né? Eu estava dando aula numa disciplina interdisciplinar e abordei o bambu, mas daí falaram que agora não pode mais dar aula de bambu, porque não tem projeto de extensão. Então, é assim, vamos acabar com o projeto de extensão de bambu e depois vamos acabar com as aulas de bambu. Aí, e tinha uma turma bem, 90 pessoas, né? Tinha várias pessoas desses 90 interessados em dar continuidade nisso daí. Mas, infelizmente, a gente vê que não tem interesse, assim, né? Não tem, a pessoa não tem, assim, não sei, não tem visão, assim. Tem muitas coisas. Desculpa, professor, até interromper você, Ana Patrícia, perdão. É porque eu acho que a nossa, ainda nessa área, eu acho que as nossas faculdades, as universidades como um todo, né, como a gente falou, faz parte do sistema, ainda são muito tecnicistas, né? Então tem que haver de fato, não é revolução, mas uma mudança total, até de grade curricular, de modelo de ensino, para que a gente volte até a ter um olhar um pouco mais crítico, mais filosófico, deixar mais essa educação técnica de lado, aí sim a gente ter essas transformações, né? E, obviamente, não é apenas um fazendo, né? Por exemplo, a Unicamp fazendo... A gente já passou do limite da teoria. A gente já passou do limite da teoria. A gente está precisando fazer isso para ontem, não é para hoje. É essa emergência, entendeu? É isso, só isso que eu queria falar. Então, eu não posso discordar de você, eu gostaria muito de discordar, mas eu só posso concordar, entende? Porque, efetivamente, a minha experiência não é diferente na Unicamp do que essa que você está relatando. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, né? 90% do desmatamento da Amazônia, historicamente, até hoje, 90% dela teve por objetivo primeiro a abertura de pastagem, dado lá do Mapiomas. Essa carne é consumida no Brasil. Grande parte é exportada, mas grande parte é consumida no Brasil. Então, a gente, de posse desse fato, propôs que o restaurante universitário da Unicamp não servisse carne um dia por semana. Um dia por semana. Não foi possível. Certo? Não foi possível. Não conseguimos. A gente tentou acabar com o copinho de plástico. Não foi possível. Então, evidentemente que há uma inércia, quando não uma grande resistência, em relação a mudanças muito elementares, falando de 2 mudanças mínimas, certo? Mas seria um começo para você levar em consideração essas questões, mas não conseguimos. Então, isso é um saldo muito negativo. Se nós pegarmos no âmbito macro, né, o mundo consome hoje mais combustíveis fósseis do que jamais consumiu, sendo que desde 92 nós tínhamos feito a Convenção Quadro das Nações Unidas para tentar exatamente diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Comparar hoje com 1992, nós aumentamos enormemente esse consumo. Então é evidente que há uma resistência mental, não apenas econômica e política, né? Mas é mental também, é uma resistência ao fato de que, de alguma forma, muito do que nós somos hoje, nós devemos ao petróleo.
Se vocês olharem a volta de vocês aí, vocês vão ver quanta coisa tem de petróleo. Provavelmente a roupa da gente também tem uma boa parte de poliéster, etc., que é petróleo. Então, a gente renunciar a isso é muito difícil. Só que a gente tem que renunciar. É como uma pessoa que está viciada. Tá certo? O cara está viciado em cigarro, em álcool, em qualquer outra coisa. Largar isso faz parte do metabolismo, do funcionamento da sociedade. Esse tipo de pegada de carbono que nós temos hoje, que é muito grande, 100 milhões de barris de petróleo por dia, e a gente tem que sair dele. Não dá para sair dele sem sacrifício. Quem é que tem que fazer sacrifício? Os mais ricos. E os mais pobres não tem como. Tá certo? Todo mundo tem que fazer sacrifício, mas são proporções. Certo? São proporções. Isso é muito difícil acontecer. Agora, a grande esperança é que nós não somos também as nossas sociedades mudam de comportamento de uma forma muito imprevisível. Então, a gente hoje constata com um certo desespero essa inércia ou essa resistência à mudança. Mas as sociedades não funcionam. Também tem pontos de não retorno nas sociedades. Ou seja, tem momentos em que ela transita muito rapidamente para outro estado de consciência, outro estado de ação política. No momento, nós estamos vivendo uma regressão, claramente uma regressão. Não há dúvida em relação a isso. Mesmo você pegarem, por exemplo, as eleições hoje, de 2026, o Lula eu tenho uma montanha de críticas a fazer ao Lula, mas ele é ainda melhor do que o Bolsonaro. Infinitamente melhor. Mas você tem uma porcentagem enorme da população que está votando, segundo as primeiras sondagens eleitorais, está votando na extrema-direita, que a agenda dela é a destruição ambiental. Então, a gente tem diante de nós uma tarefa gigantesca, este ano de 2026, que é mudar o Congresso Nacional, garantir a eleição do Lula, com todas as críticas que a gente tem que fazer ao Lula. Mas o name not available aqui está fazendo um gestinho que não sei qual é. Ô, Luiz, mas você até mostrou aí na sua apresentação que o grande vilão é a indústria armamentista, né? A indústria armamentista, exatamente. Né? E aí você tem, no caso do Brasil, o Brasil despende pouco, mas o Lula acabou de fazer uma entrevista aí dizendo que tem que investir na indústria de defesa para defender contra eventuais invasores. Você entende? Quer dizer, é uma lógica que você pode até concordar com ela se você concordar com a premissa. O problema é que você não concorda com a premissa. A premissa teria que ser outra. A premissa teria que ser paz. E não defesa militar. Exato. Agora, isso significa nada hoje pode ser feito se não for pensado em termos globais. Porque não adianta um país diminuir as emissões porque os outros países estão aumentando. Então, você tem que ter uma governança global. E essa governança tem que ser democrática. É muito difícil, é o maior desafio que a humanidade já teve com a qual ela se defrontou até hoje. É o maior desafio de todos. Mas a gente também está mais equipado hoje a gente tem mais ciência para isso, a gente tem mais experiência política para isso, a gente teve um século XX de tentativas de mudança que não deram certo. Mas a gente tem hoje um patrimônio de experiências, de memória histórica, de experiência política, de conhecimento científico, que a gente tem que pôr para valer, para valorizar. Né? Mas isso começa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui nessa nossa atividade de hoje, e assim por diante. Tudo isso faz parte de um processo, que é um processo lento, mas cujo ritmo pode ser muito mais rápido à medida que ele ganha atração, digamos, que ele ganha escala. E a última questão agora, a próxima questão agora vai ser como é que a gente se desfaz desse Congresso. E outra coisa que eu percebi, em 2006, 2007, eu fui morar em Sevilha, fui fazer um doutorado de sanduíche lá, e uma das coisas que eu percebi foi a quantidade de lixo que eu fazia quando eu morava aqui no Brasil e quando eu morei lá. Eu falei, não é possível, sabe? Porque aí eu acho que era uma coisa mais sistemática, que lá a gente tinha que botar naquelas latas especiais, né? Eu produzia uma quantidade de lixo enorme. E
Assim, eu vejo que os espanhóis não têm, eles acham que o Brasil polui muito mais. Eles não têm a mínima consciência disso. Então, como você está falando, né, os países desenvolvidos, né, que têm essa maior produção de lixo e destrói muito mais o mundo, eles não têm essa consciência. Sim, Não é a Itália nenhuma. também. Gente, com licença, desculpa, eu estou com a mão levantada que eu queria fazer uma colocação, por favor. Foi não. Gente, Ciro, só um minutinho, desculpa. Eu posso fazer, ou melhor, ouvir a sua questão e já ouvir a da pessoa número 3, que está sem o nome aqui, mas eu acho que é o Laércio. Pode? Aí você faz a sua questão, Faz as duas, professor? tá ótimo, tá. Pode? Porque às vezes é parecida. Pode ser. Desculpa, Ciro. Não, tudo bem, pode ser sim, tranquilo. Gente, desculpa, não vou ligar a câmera porque eu estou no trabalho, tem outras pessoas, eu estou com fone, mas tem outras pessoas na sala aqui comigo. Então, mas enfim, professor Luiz, obrigado pela fala, por essa aula. Eu sou doutorando aí do programa de design da Unesp. Eu estudo uma vertente do design que chama design regenerativo. E quando eu estava escrevendo meu projeto, eu li o Decênio Decisivo e o livro se tornou uma das referências da minha tese. Então, assim, prazer enorme te escutar aqui agora. Muito obrigado. E eu queria fazer uma fala, mas assim, porque eu tenho, durante a sua apresentação, eu vi as pessoas falando de fazer uma pausa para respirar, né? Tipo, e essa é uma questão, é um ponto crucial, acho que, de enfrentamento dessas pautas, é a gente entender que isso realmente é muito angustiante. E eu acho, assim, por exemplo, todos esses dados que o senhor trouxe e outros que a gente pode, né, encontrar, eles mostram a urgência, né, de que essa mudança precisa acontecer, né? Essa mudança é urgente, a gente já está num ponto muito crítico, né? E aí, assim, para enfrentar essa angústia, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com uma questão que, assim, o medo é paralisante, né? O medo ou paralisa a gente, ou deixa a gente numa posição de resignação. É meio que assim, já acabou tudo, então não vou fazer nada, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, do que eu tenho visto na minha pesquisa, dos autores que eu tenho lido, né, é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Então, para isso, né, eu acho que diante de toda essa conjuntura que eu tenho visto, é que é muito importante a gente, primeiro de tudo, buscar aprender com outras fontes de sabedoria além da universidade. Então, por exemplo, tem muitos autores, por exemplo, o Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena, né? O Ailton Krenak, ele fala, por exemplo, que os povos indígenas, se você quer entender como lidar com o fim do mundo, escute os povos indígenas aqui da América. Os povos indígenas da América, o mundo deles acabou há 500 anos já, né? Quando os europeus invadiram a América, o mundo deles acabou e eles vêm sendo massacrados desde então, mas eles continuam existindo, né? Continuam preservando a cultura deles e lutando. A gente viu recentemente agora a questão da privatização do Rio Tapajós. Eles não precisaram levar 1 milhão de pessoas na Paulista para fazer barulho. Eles foram com um pouco mais de 500 pessoas no aeroporto de Altamira, em outros pontos estratégicos, e ocuparam aquilo e ficaram, né, com uma postura de enfrentamento, assim, né, reivindicando, e conseguiram que esse decreto de privatização dos rios fosse travado, né? Então, assim, a gente precisa escutar, né, pegando aqui o gancho da Ana Patrícia também, falando dessa crítica à universidade, a gente precisa começar, dentro da universidade, a escutar também essas outras fontes de sabedoria e aprender a fazer, né? Do que eu tenho visto dentro do design regenerativo, né, e dentro dessa pesquisa que tem feito, assim, a gente está diante de um problema complexo, né? Então, assim, não existe uma solução simples, não vai ser uma pessoa que vai resolver a coisa sozinha ou uma instituição. A gente está diante de um problema complexo, que é um sistema que é tudo fruto de um sistema capitalista. Então, assim, o problema não é só a máquina de guerra, não é só o lixo, o problema é a lógica do sistema capitalista, da sociedade de consumo. Se a gente não conseguir desarticular isso, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente uma mudança substancial, porque a gente sabe que o capitalismo ele se apropria de tudo, inclusive desse discurso de sustentabilidade. Então, assim, diante dessa postura, né, desse panorama angustiante, o que eu sugiro para os colegas é o seguinte: a gente tem que adotar uma postura ativa também em relação a isso. A gente não pode esquecer que tem muitas pessoas fazendo coisas. Por exemplo, o trabalho do senhor, por exemplo, né, Luiz? Professor Luiz,
É Não, um me trabalho... chama de você mesmo. Hã? Me chama de você mesmo. Tudo bem, então, tá bom. Então, o trabalho que você faz, Luiz, é um trabalho de enfrentamento. Você é uma pessoa que tem contribuído, né, tem trazido esses dados e levantado reflexões que ajudam a gente a enfrentar isso. Então, assim, além desse trabalho, tem também inúmeros grupos, né, se articulando, pessoal da permacultura, pessoal indígenas, quilombolas, né, ONGs, tem muita gente fazendo projetos de regeneração pelo mundo todo. Então, assim, a gente não está sozinho nessa luta. Então, acho que entender isso é um ponto também que alivia um pouco essa angústia e que dá um gás para que a gente continue em frente, né? Continue fazendo. E aí, pessoal, assim, uma provocação para os colegas, né? Nós, como designers, a gente tem que entender também que a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta muito potente, que é assim, o design regenerativo, o design contemporâneo, na verdade, ele é um design, é um tipo de design que ajuda a gente a projetar sistemas. E se a gente está diante de um problema complexo que tem a ver com um sistema capitalista, a gente tem capacidade, se a gente fizer comunidade, né, se a gente escutar os indígenas, escutar os quilombolas, escutar o pessoal da arquitetura, escutar o pessoal da permacultura, da engenharia, da biologia, fazer comunidade mesmo, né, entre a gente também, a gente tem ferramentas para construir sistemas que respondam a essas demandas. Então, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais contar essas histórias de regeneração, né? Mostrar que existem possibilidades e pensar junto, fazer comunidade, deixar de ser individualista, pensar, por exemplo, uma coisa que eu tenho aprendido nas leituras com os povos indígenas, por exemplo, é pensar nas próximas gerações como continuidade de nós, porque a nossa sociedade é muito individualista de pensar assim, eu não tenho filho, então não preciso me preocupar com o futuro, né? E aí, quando você começa a responsabilizar pelas crenças dos outros também, você entende que você, mesmo que você não vá ver esse futuro regenerado, né, você garantir que as próximas gerações tenham futuro, isso é interessante, você precisa fazer por isso, é uma questão moral até você fazer isso. Então, enfim, né, não é uma pergunta, é mais uma colocação para falar assim, Sim, sim. gente, a gente tem que fazer. Nenhuma autoridade do assunto está dizendo acabou, já era, pode desistir. Nenhuma. Todas estão dizendo o seguinte: a gente está num ponto crítico, muito grave, mas ainda dá tempo, ainda tem o que fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que se apegar a isso e colocar em atividade, se movimentar. É isso, pessoal. Obrigado. Desculpa aí. Muito Obrigada, bem. Ciro. Você quer responder, professor, ou a gente... Não, vamos continuar. Tá. Laércio, por favor, pode fazer sua pergunta, por favor. Obrigado. Prazer em revê-la, Ana, Cris, professor, um prazer enorme. Quanto ao... o professor deixou bem claro aí como essas COPs foram sequestradas pelos lobbies dos combustíveis, e aí isso faz uma relação direta com o nosso sistema de representação. O professor reclamou de que a gente elege esse pessoal. Sim, a gente elege esse pessoal, mas a gente está diante de escolhas que não representam nossos anseios, nossas demandas. E esse é um grande problema, professor. Como a gente se mobilizar para a gente mudar e melhorar a instituição, sistema de representação, professor? Por favor, obrigado, prazer. Olha, obrigado, Laerte, né? Laércio. Muito bem. Vou falar primeiro sobre a questão do Ciro. Eu acho que o Ciro tem totalmente razão, e essa questão que é muito falada, né, o tempo todo, se você descarrega todos os dados, as pessoas entram em pânico, não fazem nada, ou então baixa os braços, e sim, tem toda a razão. Por outro lado, a gente não pode dourar a pílula, digamos assim, né? Não dá para tratar as pessoas como se elas fossem crianças. Então, eu acho que o que a gente tem que ter muito presente sempre é o seguinte: sempre dá para fazer alguma coisa. Por exemplo, se nós conseguirmos evitar que o aquecimento atinja 1 grau
um 1/10 de grau a menos, aumenta a nossa chance de adaptação. Então, não é que tenha um ponto em que você fala assim, agora dançou, não tem mais jeito, tchau. Eu vou tomar meu refresco, minha cervejinha e acabou. Não. Qualquer estado que nós consigamos, qualquer conquista que a gente consiga, por exemplo, essa conquista que o Ciro falou, Tapajós, foi uma conquista imensa. Eles acabaram agora de fazer acampamento Terra Livre, lá em Brasília, também é uma conquista muito grande. Então, os indígenas são hoje, o que é uma grande conquista, hoje são um segmento da sociedade que está na vanguarda da sociedade. Quando eu tinha 30 anos menos, os indígenas eram praticamente invisíveis, politicamente falando. Hoje, ao contrário, eles têm uma presença política muito grande e a gente tem claramente que eles se impuseram no cenário político nacional e eles têm uma força hoje que é inegável. Então, a gente tem que perceber, né, outra força enorme, o MST. O MST foi criado em 1984. Né, em 85 foi o primeiro congresso deles, eles fizeram 40 anos no ano passado. Então, eles têm uma resistência muito grande, eles têm uma experiência muito grande. Então, eu participo do Conselho Popular de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, do MST. Então, eu estou aprendendo muito com eles. E também estou ensinando um pouquinho, por aquilo que eu sei, mas é uma troca muito grande, e vocês veem que há, então, uma participação popular que é muito forte, tanto na questão indígena, quanto na questão do MST, quanto nas organizações de periferia das grandes cidades. Há jovens, organizações feministas muito importantes. As mulheres estão muito mais avançadas que os homens em relação a essas questões todas, as questões políticas todas. As mulheres estão mais à frente do que os homens. Então, você vê que existem elementos de muita vitalidade na sociedade e que a gente tem que interagir com eles, né? Dentro do nosso círculo imediato, claro, universidade, no caso aqui. Mas essa questão eu acho que é muito importante, é sempre ter essa ideia de que nós somos capazes, não de fazer tudo aquilo que a gente quer, mas de alguma coisa a gente é capaz de fazer, com certeza, tá certo? Então, Laerte, agora, a sua pergunta é a pergunta que eu me faço, eu não tenho resposta para ela, tá certo? Quer dizer, como é que nós, né, se eu soubesse essa pergunta, se eu soubesse responder a sua pergunta, é porque várias pessoas saberiam também. Então, nós já estaríamos, né, hoje, claramente, então, muito mais avançados. Então, a gente tem hoje uma questão seguinte, como comunicar o problema? Nós sabemos qual é o problema, nós sabemos qual é o nível de urgência que ele tem, mas nós não estamos conseguindo comunicar isso na mesma escala que a extrema-direita está fazendo através das redes, que são muito fortemente financiadas, etc., e tem uma capacidade de comunicação maior que a nossa. Mas eu sou um velhinho de 74 anos, mas o pessoal jovem tem muita proficiência na questão das redes. Eu não sei fazer isso, eu não aprendi isso. Essas coisas, é a garotada que nasceu no século XXI que sabe, entendeu? Então, eu acho que essa é uma ferramenta que a gente está subutilizando. A comunicação pelas redes, a comunicação de escala. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho muito artesanal. Como comunicar essas questões, a gente vai ter que surfar nessas novas plataformas que são horríveis, mas não adianta a gente jogar elas fora, porque elas têm um poder enorme, então vamos aproveitá-las, né? Vamos ser capazes de comunicar com mensagens simples, sem gráficos, complicações, porque não é essa o tipo de comunicação, né, que circula nessas redes, mas a gente tem que aprender essa linguagem rápida, eficiente, ágil, né, e que é capaz de transmitir as mensagens que a gente precisa transmitir. Eu estou tentando também um pouquinho, mas eu sou muito ruim disso aí, gente. Eu não sei, Leti, qual é a resposta, mas eu estou junto com você aí, entendeu? Vamos procurar junto. Como não eleger esse pessoal, como melhorar o sistema. Exatamente. Entendeu? Revolução, professor.
Mas a Revolução é uma experiência do século XX que era uma experiência de luta armada. Se alguma coisa nós aprendemos, é que a sociedade civil não vence as Forças Armadas nos termos dela. A gente tem que vencer as Forças Armadas nos nossos termos, ou seja, no nível político, no nível da comunicação, no nível da capacidade argumentativa, etc. Porque é só ver um pouquinho a história, né? Quer dizer, por que deu certo a Revolução Russa? Porque tinha a Primeira Guerra Mundial. Por que deu certo a Revolução Chinesa? Porque tinha a Segunda Guerra Mundial. Os exércitos estavam destruídos. Então, você vê claramente que, mesmo se você pegar a experiência mais recente da Primavera Árabe, deu certo na Tunísia, mas já não deu certo no Egito, muito menos ainda na Síria. Porque no primeiro, você pode até pegar de surpresa, que foi o que aconteceu com Fidel Castro em 59, pegou de surpresa. E o regime do Batista era um regime completamente desmoralizado. Nem os Estados Unidos apoiavam. Então, a estratégia típica do século XIX e século XX, que é a ideia da tomada de poder pela força, esquece, a gente não vai fazer isso, não dá mais para fazer. Desde 48, desde 71, na Comuna de Paris, você percebeu claramente que as sociedades não conseguem tomar o poder pela força. Pode ter um caso excepcional aqui e ali, mas a regra é que não consegue. Por quê? Porque as Forças Armadas têm um poder de fogo e de organização, elas são profissionais da guerra. Nós não somos profissionais da guerra. Então a gente é profissional da comunicação, das ideias, do convencimento. É por aí que a gente tem que fazer a nossa revolução, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que ter como estratégia básica, é o seguinte: a nossa linguagem é a linguagem da comunicação, de ideias, de imagens, e não sair dando tiro por aí, porque você não vai resolver nada, gente. Infelizmente, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque não vale a pena. Né? E ainda é uma expertise do design, né? A comunicação. É comunicação, exatamente. E eu acho que vocês têm um enorme potencial de sucesso, de mudar a sociedade através de design, de comunicar novas formas de organização dos produtos. E quem faz design também tem proficiência na visualização, na visualidade, né? Então, sabe, usem esse saber que vocês têm para isso, que eu acho que é um saber que poucas pessoas têm. Né? Eu sou bem partidária da revolução da classe trabalhadora, mas a partir de uma comunicação, de uma consciência de classes, de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Né? Mas se vocês quiserem, eu tenho uma lista de ativistas que fazem essa comunicação, né? Muita gente bacana que está fazendo isso. Se quiserem, depois eu passo para você, porque é um pessoal que eu sigo e que eu acredito e que me incentivou também a estar de novo na academia e fazer esse trabalho, né? Então é isso, minha gente. Não, e até eu sou editora da Estudo Design, que já tem 30 anos a revista, e eu tenho notado que mudou muito o perfil da revista. Agora tem muita gente falando sobre design política, muita gente falando sobre design de sustentabilidade. Então, o design está ligado nessas questões. Né? Claramente. Mudou muito. Se vocês forem lá ver os artigos antes e os atuais, ele está muito na questão do design ativismo, muito esse foco mesmo do que está acontecendo na atualidade, que é o design contemporâneo. Sim, porque o design ele contribuiu, né, com essa hegemonia capitalista, ele foi criado na Revolução Industrial. Então, como a gente vê que ele tem um poder de transformar o mundo no que está nesse caos, com certeza, ele sendo direcionado, ele sendo apresentando outras propostas de projeto, ele com certeza pode contribuir de uma forma, né, contrária que ele vem contribuindo. Aí é nisso que eu acredito, por isso também que eu retornei à academia, porque precisa fazer alguma coisa, muita coisa. Exatamente. Né? Exatamente. O design ele começou com essa questão industrial, né? Então, estava falando, né, Patrícia, que falou da questão do bambu,
eu tinha um professor na PUC, o Ripper, e ele falou assim, meu Deus, eu ensinava só coisa ruim para os meus alunos. E ele, depois, né, quando já tinha uns 80 anos, ele falou assim, eu queria retirar tudo que eu falei, né, para usar o plástico, o petróleo, tudo nessas questões que destruíam o planeta. E ele começou um trabalho bem grande com a questão do bambu, de fazer design sustentável. Sim. Então, o design ele está pensando nisso, né? Ele está um outro Bom. Nós temos mais alguma questão, mais alguma dúvida? A Ana Patrícia tem a mãozinha levantada ali, olha lá. Mas eu acho que ela já fez, ela esqueceu só. Eu acho que eu não sei onde que tira aqui, então eu estou no celular. Então tá bom. Mas eu já falei. Desculpa aí, é que eu falei com tanto ênfase, mas é que tem coisas assim que eu estudo bambu, eu sei o quanto ele é importante, né, para a sustentabilidade, para um recurso, para a arquitetura, para tantas coisas. Você conhece o professor Ripper, né? Sim, conheço o trabalho dele. Não conheço ele, né? Ele morreu, né? Morreu, acho que uns 2 anos atrás. A joia. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Um monte. Eu tenho um monte de pergunta, mas não vou agora, porque muita coisa foi respondida já. Muita coisa teve já o seu... Bom, Ana, você passa, por favor, se alguém tiver interesse, o resto do seu passa o apresentação. Sim. Eu tenho interesse. Eu vou passar, sim. Porque está muito interessante, porque está com os dados, né, com os gráficos. Sim. Então eu não sei passar por aqui, porque tem que ter um linkzinho, e ele é um arquivo. Não, depois você me passa aí. A gente põe no Instagram, na página do Instagram. Pode ser, professora? A gente vai deixar lá, e daí a gente deixa toda essa informação lá também. Tá ótimo. O pessoal está agradecendo aqui. Muito obrigado a vocês, todo mundo. Muito obrigado, Luiz. Contem comigo aí para a próxima. Professora, olha, a gente agradece imensamente a vocês, da audiência, ao professor, às doutorandas que fizeram também isso acontecer, a emissão de certificado, a divulgação, a FAAC, né, a Unesp, a CAPES, e é isso, as professoras, professora Mônica, professora Cristina, muito obrigada por esse encontro que foi muito importante, eu acredito, viu? Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E até uma próxima aí. Boa continuação aí para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, professor Luiz Marques. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, obrigada, tchau. Ana. Obrigada aí às doutorandas todas. Tchau, professor. Tchau,